Numa floresta vasta e luxuriante, um poderoso leão dormia profundamente debaixo da sombra de uma grande árvore. Era o rei da selva, temido por... O leão acordou, sentindo-se incomodado, e com um rugido furioso, prendeu o rato debaixo da sua enorme pata. O pequeno rato, apavorado, começou a implorar por misericórdia, prometendo que um dia retribuiria o favor. O leão, achando graça à ideia de um ser tão pequeno poder ajudá-lo, riu-se da ousadia do rato. No fundo, sentiu pena e, com um gesto de bondade, libertou o roedor, que rapidamente desapareceu na vegetação. Poucos dias depois, enquanto caçava, o leão caiu numa armadilha montada por caçadores. Uma rede forte e invisível prendeu-o, e por mais que rugisse e se debatesse, não conseguia libertar-se. Os seus rugidos de desespero ecoavam pela floresta. O pequeno rato, ao ouvir os gritos do leão, reconheceu a voz do seu salvador. Sem hesitação, correu na direção dos rugidos e encontrou o poderoso rei da selva preso na rede. Sem pensar duas vezes, começou a roer as cordas grossas, uma por uma, com os seus dentes afiados. Com o tempo, o rato conseguiu roer corda após corda, até que a rede cedeu, e o leão ficou finalmente livre. O rei da selva, antes cético, olhou para o pequeno rato com profunda gratidão. Assim, o leão aprendeu uma grande lição. Mesmo os mais pequenos podem ter um valor imenso, e a bondade nunca é esquecida. Numa colina, perto de uma floresta, vivia um coelho muito brincalhão, que passava o tempo a aborrecer os outros animais. Para se divertir, ele gritava que o lobo estava a chegar. Os animais, preocupados, corriam para o ajudar. Mas quando chegavam, o coelho estava apenas a rir-se deles. Ele fez isso várias vezes, e a brincadeira deixou de ter graça. Os animais da floresta, irritados por serem enganados, decidiram que nunca mais iriam acreditar no coelho, e independente. Um dia, um lobo de verdade apareceu, com um olhar faminto. O coelho, aterrorizado, começou a gritar por ajuda com toda a sua força, dizendo que o lobo estava mesmo ali. Mas os outros animais, pensando que era apenas mais uma mentira, continuaram a sua vida, ignorando completamente os gritos de socorro. O coelho percebeu, tarde demais, que o perigo era real. Desta vez, ninguém veio para o salvar. A lição da história é que quem mente constantemente acaba por não ser acreditado quando diz a verdade. Numa selva vasta e verdejante, vivia um elefante enorme e gentil, que se sentia muito sozinho. Ele observava os outros animais a brincar e a rir, mas eles pareciam ter medo do seu tamanho e mantinham-se afastados. Ninguém queria ser amigo do grande elefante. Sempre que o elefante tentava aproximar-se, os animais mais pequenos fugiam, assustados com a sua imponente. Ele desejava ter amigos, alguém com quem pudesse partilhar a beleza da selva, mas a sua aparência parecia ser uma barreira intransponível. Um dia, enquanto o elefante estava sozinho a beber água no rio, ouviu um som estranho vindo da floresta. Era um caçador, sorrateiro e cruel, que tinha montado uma armadilha perigosa, destinada a apanhar qualquer animal que passasse por ali. Pouco depois, um grupo de animais mais pequenos, alheios ao perigo, começou a caminhar na direção da armadilha. O elefante, com a sua excelente visão e audição, apercebeu-se do plano do caçador e soube que tinha de agir. Com um rugido alto, o elefante correu na direção dos animais, assustando o caçador e alertando todos para o perigo iminente. Com a sua força e tamanho, ele conseguiu destruir a armadilha, salvando os animais de um destino terrível. Os animais, que antes tinham medo, agora olhavam para o elefante com admiração e gratidão. Eles perceberam que o seu tamanho e força, que tanto os assustavam, tinham sido usados para o bem. Pela primeira vez, eles viram o coração bondoso por trás da aparência imponente. Numa árvore alta na selva, vivia um macaco muito brincalhão,
que era conhecido pela sua alegria e pela sua enorme bagunça. Os seus brinquedos, as suas comidas e as folhas com as quais ele brincava estavam espalhados por todo lado. A sua mãe avisava que um dia ele não encontraria algo importante por causa da desorganização, mas o macaco só ria. A mãe macaca, paciente, tentava ensinar-lhe a arrumar o seu espaço, mas o macaco estava sempre demasiado ocupado a brincar para dar atenção. Para ele, a bagunça era a forma dele se divertir. Quer que eu repita? O macaco ficou frustrado e começou a chorar. A mãe dele perguntou o que tinha acontecido, e ele explicou que tinha perdido o brinquedo. A mãe disse que se ele fosse organizado, não teria perdido o brinquedo. Faz sentido, né? O macaco, arrependido, resolveu ouvir a mãe e arrumou tudo. Ele organizou os brinquedos nas caixas, as folhas num canto e as comidas num cesto. E aí, debaixo de uma pilha de folhas, ele encontrou o carrinho de madeira. Que bom que ele encontrou! A partir daquele dia, o macaco percebeu a importância da organização. Ele podia brincar, mas também sabia que guardar as coisas no lugar certo ajudava a encontrar os brinquedos mais fácil e a não ficar triste por perder eles. Foi uma lição. Numa floresta tropical, vivia um pavão cujas penas não eram as habituais. Em vez de coloridos círculos, as suas penas tinham um padrão único de pequenas estrelas brilhantes. Por causa disso, ele sentia-se diferente e, com vergonha, passava o tempo a esconder as suas penas, evitando a companhia dos outros animais. Ele preferia estar sozinho do que ser notado. Quando os outros animais olhavam para ele, o pavão baixava a cabeça e encolhia as penas. Ele pensava que eles o estavam a achar estranho e, por isso, a sua timidez aumentava, fazendo com que se isolasse ainda mais do grupo. Ele simplesmente não conseguia aceitar a sua própria beleza. Um dia, enquanto os animais da floresta brincavam despreocupadamente numa clareira, um predador astuto apareceu, espreitando por entre as moitas. Os animais estavam tão distraídos que não notaram o perigo. O pavão, que observava a cena de longe, viu o predador aproximar-se e entrou em pânico. Ele tentou gritar, mas a sua voz não saía. Precisava de avisar os outros de alguma forma, e a única coisa que lhe ocorreu foi mostrar as suas penas. Num impulso de coragem, o pavão abriu as suas penas, revelando um espetáculo deslumbrante de estrelas brilhantes. O surpreendido e assustado com um brilho incomum, parou, confuso, e acabou por fugir em pânico para longe. Os animais da floresta ficaram a salvo, todos espantados com a beleza do pavão. Os animais, que antes tinham medo, agora olhavam para o pavão com admiração. Eles perceberam que o tornava diferente também o tornava único e especial. O pavão, que antes tinha vergonha de si mesmo, agora exibia suas penas com orgulho. A partir daquele dia, ele passou a ser o amigo mais admirado da floresta, graças à sua aparência e à sua coragem. Numa quinta tranquila, em Vitória, no Espírito Santo, vivia um cão-pastor muito trabalhador e leal, que todos os dias guardava as ovelhas do seu dono, o fazendeiro. Ele era forte e protetor, sempre atento a qualquer perigo. Perto dali, numa toca escondida, morava uma raposa astuta e preguiçosa, que passava o tempo a observar a quinta, sempre à procura de uma forma fácil de conseguir comida. A raposa tentou várias vezes enganar o cão e roubar uma ovelha, mas o cão era demasiado esperto e rápido. Sempre que a raposa se aproximava, o cão latia alto e corria para afastar, protegendo seu rebanho com bravura. A raposa ficava sempre frustrada, a pensar em como poderia finalmente conseguir uma refeição. O cão era recompensado por tanto trabalho, enquanto ela, mesmo com toda sua astúcia, ficava com fome. Posso te ajudar com o... Então, teve uma ideia astuta. Ela pensou, se eu não consigo roubar, talvez consiga enganar o cão para que ele partilhe a sua recompensa comigo. Com um sorriso matreiro, ela decidiu que iria fingir ser amiga do cão. Me desculpe por não conseguir ler o texto sem tirar nenhuma palavra. Posso, no entanto, ler o texto para você como ele está. No dia seguinte, a raposa aproximou-se do cão com uma atitude muito amigável, elogiando a sua bravura e a sua inteligência. Ela disse que estava arrependida por tentar roubar as ovelhas e que gostaria de aprender com ele a ser tão esperta. O cão, embora desconfiado, ouviu atentamente. Quer que eu te ajude com mais alguma coisa sobre o texto? Na vasta e gelada Antártida, entre montanhas de gelo e águas cristalinas, vivia um pinguim muito peculiar. A sua característica mais marcante era uma única palavra que ele usava para tudo:
Não. Se o convidavam para brincar? Não. Os outros pinguins, inicialmente pacientes, tentavam de tudo para o incluir. Vamos nadar, a água está ótima. Não. Queres aprender a pescar os melhores peixes? Não. Com o tempo, cansaram-se das suas recusas constantes e pararam de o convidar. O pinguim, que antes era uma figura de curiosidade. Mais tarde, o pinguim observou os outros a regressarem, contentes e com as barrigas cheias de peixes saborosos. Alguns deles, peixes nunca antes vistos. Eles contavam histórias emocionantes sobre suas descobertas. E um dos pinguins exibia um peixe especialmente grande e brilhante, apanhado numa das cavernas. Pela primeira vez, o pinguim que sempre dizia não, sentiu uma... Naquela noite, o pinguim não conseguiu dormir. A imagem dos outros pinguins felizes e do peixe brilhante não saía da sua cabeça. Ele apercebeu-se do quanto tinha perdido por causa da sua teimosia. Decidiu que era hora de mudar. No dia seguinte, ele aproximou-se de um grupo de pinguins mais velhos e, pela primeira vez, disse sim. Os outros pinguins ficaram surpresos, mas felizes. Eles deram-lhe outra oportunidade. E o pinguim, agora com um sim no seu vocabulário, começou a explorar o mundo à sua volta. Ele descobriu novas brincadeiras, novos sabores de peixe e o mais importante, a alegria de ter amigos. Aprendeu que, por vezes, basta dizer sim para descobrir um mundo de possibilidades.